Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Olá, Chaminézinho. Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 5º ano. E na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre relacionamento social. Qual é a importância de se manter bons relacionamentos sociais? Vamos ver também um pouquinho sobre o modo de ser, o modo de conviver das pessoas. E a diferença entre campo e cidade, tá bom? Relacionamento social. Para início de conversa. Relacionamento social refere-se ao relacionamento entre dois ou mais indivíduos em um grupo social. Existe sempre uma troca. Por exemplo, em uma sala de aula, quando a gente está com aula, professor e aluno, existe um relacionamento social. O professor ensina, o aluno aprende e o professor também aprende com o aluno. Então, existe essa troca. Então, todo relacionamento social vai haver uma troca. Outro exemplo, quando você vai andar de ônibus, existe uma troca entre você, o motorista, o cobrador do ônibus, as pessoas que também estão ali sentadas. Então, estamos sempre vivendo em um relacionamento social. Desde o início da antiguidade, o ser humano sempre viveu em sociedade. A gente está vendo esse assunto aqui em História. Há muito tempo atrás, o ser humano ele se deslocava em busca de alimentos. Quando ele aprendeu a cultivar, ele passou a se fixar. E aí veio a origem do povoado, de vilas e de cidades. Então, desde a antiguidade, vivemos em relacionamento social. As pessoas que saíam para caçar, outras que saíam para cuidar dos animais, alguns ficavam com as crianças. Então, essa troca, essa parceria tem a ver com relacionamento social, que forma a base da nossa sociedade, né? Continuando sobre a vida em sociedade. Por que é tão importante viver em sociedade? Antes disso, temos que lembrar das regras. Para que eu possa viver bem, eu preciso cumprir regras. Uma regra bem fácil é: a partir de um determinado horário da noite, não podemos fazer barulho. Por quê? Isso vai estar atrapalhando o vizinho, que passou muito tempo trabalhando, que precisa descansar. Manter a rua limpa também é uma regra para se viver bem em sociedade. Respeitar o outro, respeitar a opinião, o gosto do outro. Se eu estou em um ônibus, estou sentado, um adulto apareceu com a criança de colo, uma grávida ou um idoso, eu vou ceder o meu lugar para que essa pessoa possa sentar. Isso é viver em sociedade. É quando eu penso nos outros, não só em mim. Eu penso no direito do outro. Eu penso em fazer bem ao outro. E esses pequenos detalhes é o que faz com que a gente possa viver bem em sociedade. E quais são os fatores que interferem nessas relações sociais? Fatores históricos, culturais e fatores políticos. Existe aí a desigualdade social que afeta a nossa sociedade, pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, pessoas que vivem em casas luxuosas. Temos aqui uma charge. Charge é uma imagem, uma história que faz crítica a alguma coisa. Temos aí dois locais que estão separados, digamos assim, e com estilos de vida completamente diferentes. A gente pode até comentar aqui sobre duas classes sociais, a classe operária e a classe burguesa. Os operários são as pessoas que sempre trabalham, que são assalariadas, que estão sempre na luta para garantir o básico. E também temos a classe burguesa, que são aquelas pessoas que vivem, digamos que no topo da pirâmide, com altos salários ou que já nascem em berço de ouro. Berço de ouro é quando já se tem uma riqueza na família. Então, acontece essa interferência entre as classes sociais, pessoas que são muito ricas, pessoas que são pobres, e vem essa diferença. Geralmente, a gente se relaciona com pessoas que têm o mesmo gosto da gente, pode ser gosto musical, pode ser estilo, e pela classe social também. Agora, os tipos de relações sociais. Nós vamos ter dois tipos. Vamos ler um pouquinho o que eu trouxe para vocês sobre esses tipos de relação. Os grupos formais e os informais. Os informais são decorrência da organização social, onde o que prevalece são as relações sociais, as crenças e valores. E os grupos formais são decorrências das relações funcionais. Exemplo, com a nossa família a gente tem uma relação formal.
Eu sei o nome, eu sei do que gosta, eu sei onde mora. Mas quando você vai no supermercado, que você está lá na fila esperando para ser atendido, eu tenho uma relação informal com a pessoa do caixa. Eu não conheço, mas naquele momento a gente vai ter uma troca, que é a questão de venda e compra de produto. Na rua também acontece muito disso, relações formais e informais. Uma pessoa que sempre passa em frente à minha casa, eu não conheço, não sei o nome, mas eu sei que todos os dias ela vai passar por ali, eu vou dar um bom dia, eu vou dar uma boa tarde. Também é um tipo de relação. E lembrando que nós necessitamos de outras pessoas para poder conviver. É como se houvesse uma rede, por exemplo, uma rede hospitalar. Não é feita só de médicos. A gente vai do porteiro, a pessoa que vai fazer a faxina, até o médico. Então, é todo um sistema, é uma rede. Na nossa casa também, a gente depende da nossa mãe para poder fazer o alimento. A energia elétrica foi alguém que veio, que instalou essa energia. Internet também. Então, a todo momento e em todo tempo, a gente precisa das outras pessoas. Uma profissão muito importante que a gente necessita muito é as do gari. O gari, ele passa pela rua, faz a limpeza, recolhe o lixo. Imagina, se não houvesse esse serviço, como é que seria a nossa sociedade? Então, a todo tempo estamos ligados, relacionados com outras pessoas, seja na escola, na igreja, em casa e até na rua em que a gente mora também. Então, precisamos do serviço de outras pessoas para poder viver bem em sociedade. E por que é tão importante? Por que a gente está se falando tanto em relacionamento social? No mundo atual, pesquisas já informam, já traz isso de que pessoas que vivem bem com seus amigos e com seus familiares combatem o estresse e faz bem para o coração. Pessoas que estão em estado de doença, quando têm contato com outras pessoas, elas têm uma recuperação mais rápida. A gente você já pode ter visto em televisão casos de crianças ou pessoas que ficam muito tempo em um hospital e está doente, e quando recebe uma visita de alguém ou um telefonema, ela melhora, porque a gente precisa conviver com outras pessoas. Um bebezinho, para se desenvolver, ele tem que observar outros seres humanos, para aprender a andar, aprender a falar, aprender a se alimentar também. Existem pesquisas também que mostram que pessoas que foram criadas isoladas, elas não se desenvolvem como ser humano. Se você, por exemplo, fosse criado em um lugar afastado, sem ter contato com ninguém, você não ia andar, você não ia falar, você não ia ter essa postura, porque você precisa de um espelho, precisa se inspirar em alguém para poder aprender. Tudo que você sabe hoje é influência de alguém, sua mãe, o seu tio ou até a sua professora, seus colegas de classe também. A gente está a todo tempo aprendendo. Eu passo na rua, vejo um modelo de cabelo, acho legal, quero fazer no meu cabelo também. Então aí já teve uma troca. Eu aprendi com uma pessoa que eu vi, que eu nem sei quem é. Estilo de roupa também. A gente às vezes está assistindo, está vendo um vídeo e vê uma pessoa usando um tipo de roupa. E a gente admira, a gente gosta, adquire esse estilo. Houve essa troca também de relacionamento social, que foi informal, porque eu não sei quem é a pessoa. E aqui a gente tem a fotografia de pessoas conversando, de pessoas se conectando, trocando informações. Então é muito importante para a gente ter essa comunicação, ter essa troca, conversar com alguém, nem que seja por telefone, já que a gente não está podendo se encontrar. Mas manter esse diálogo em casa, com os irmãos, com a mãe, com os avós, a gente tem sempre a aprender com essas pessoas. E existem 3 pilares bastante importantes, que é o ser, viver e conviver. Ser é possuir uma identidade, uma particularidade. Viver é existir, é ter vida. E conviver é a convivência que a gente tem com alguém, com nossos amigos, com nossos familiares. Então, nós somos alguém que tem um gosto, que tem uma particularidade, que tem as coisas também que não gosta. Nós vivemos porque a gente tem vida, né? A gente existe e convivemos. Em todo o tempo a gente está convivendo com outras pessoas. Mesmo quem gosta de ficar mais isolado, precisa do trabalho de outras pessoas para conviver. A cama que você deita foi alguém que construiu essa cama. A água que você bebe provavelmente teve que comprar, alguém trouxe essa água. Então, a todo tempo estamos ligados
um ao outro com relação a isso. Precisamos do trabalho de outras pessoas no nosso dia a dia. Agora eu vou ler para vocês uma frase de Gandhi que diz assim: a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma forma. Tolerância é eu respeitar. Existe outra pessoa, pode ter alguns pensamentos parecidos com o meu, mas nem sempre vai ser tudo igual. Mas imagina só, se todos pensassem da mesma forma, se todos gostassem das mesmas coisas. A gente ia sair na rua, ia estar todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo calçado. Então, as pessoas têm gostos diferentes, as pessoas também têm suas particularidades, suas ideias, e nós devemos respeitar a opinião do outro. Eu não vou sempre aceitar, mas como dever de cidadão eu tenho que respeitar a escolha do outro, o seu time de futebol, a música, a sua religião, e isso é tolerância. Para poder conviver bem na sociedade eu tenho que ter a tolerância, respeitar o próximo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação de campo e cidade, que também existe. A gente viu que um depende do outro. O campo depende da cidade para vender os seus produtos, para adquirir produtos também, como sapatos e bolsas. E a cidade depende do campo para adquirir o seu alimento, porque tudo que a gente se alimenta vem do campo. Então existe essa relação entre esses dois locais. E quando a gente fala de campo e cidade, a gente está falando de forma concreta, de um modo de vida. As pessoas que preferem morar no campo escolhem ter um modo de vida mais calmo, mais tranquilo. As pessoas que escolhem morar na cidade vai ter uma vida mais agitada, vai ter uma vida mais movimentada, porque são muitas casas, são muitas informações. E quando a gente fala de rural e urbano, são as representações. Zona rural vai ser a representação daquele ambiente onde está sendo cultivado os alimentos, onde os animais estão sendo ali criados. E a zona urbana é o ambiente onde eu vou ter mais movimentações de carros, mais casas. Então eu tenho campo e cidade como um modo de vida concreto e zona rural e zona urbana como representação do ambiente, certo? Agora é hora do nosso grande desafio de hoje. O nosso desafio de hoje está bem especial. Preparei para vocês. Espero que vocês gostem e façam com muito carinho, ó. O que é que você vai fazer uma lista de pessoas que você deseja ver regularmente. Você vai listar quais são as pessoas que você sente saudade de ver, sente saudade de conversar. Quais pessoas você provavelmente vai querer fazer uma visita assim que a gente puder estar aí fazendo visita aos outros. Faça essa lista no seu caderno, anote quem são os seus amigos, de quem você tem saudade, quais são as pessoas da sua família que você tem um tempo que não vê. E aí, quando a pandemia acabar, que todo mundo puder estar indo passear, você vai pegar a sua lista e vai ver quais são as pessoas que você sente falta, quais são as pessoas que você quer estar mais perto, certo? E hoje terminamos nossa aula. Espero que você tenha gostado. Não esquece de fazer o seu desafio, tá bom? Um tchau da professora e um tchau também do Chaminézinho. Tchau!